Quero falar com ele, aquela mala. Pô, mas vou falar o quê com esse cara? Jogou onde? Onde é que jogou? Era reserva no Guarani, reserva no Santa Cruz. Não foi campeão do mundo. Fica pondo aí, Ricardo Rocha 94. Você jogou onde, cara? Como é que vai? Bom dia. Bom dia, Milton. Milton, eu sou de uma época que eu não jogava, eu me apresentava. Eu, Frank Sinatra, Roberto Carlos, é outro nível. Ô, Ricardo Rocha, você tá falando de onde? Estou falando do aeroporto. Estou indo para São Paulo daqui a pouco, fazer o jogo do Corinthians e Sport. Sport Corinthians. Sport Corinthians lá em Recife. Você acha que o Sport ganha do misto? A tua terra não pode ficar sem ninguém, hein? Exatamente. Eu estou atravessando um momento muito difícil. Ganhar dá para ganhar. Agora, o Sport hoje não depende só dele, né? Depende de outros resultados, né? Um empate, um empate também do Curitiba, do Vitória. Quer dizer, não depende dele. Chega nessa última rodada dependendo de alguns resultados. Ô Ricardo, além de comentar na televisão e curtir tudo que o Milton Neves coloca no Instagram, tudo. O que você faz na vida? Milton, eu tenho um trabalho com as crianças carentes em Recife. A gente faz um trabalho muito legal com as crianças, né? A gente cuida de 300 crianças. Aqui no Rio também a gente tem um trabalho com crianças também que a gente cuida. Eu faço palestras, enfim, né? Eu tenho outra vida, né? Fora, é claro, a que eu comento, né, dos jogos. Mas eu tenho um trabalho já social muito bom já há 5 anos. Então vou te dar uma boa notícia. Eu recebi aqui da professora Luciana Rodrigues. Vem aí em Ribeirão Preto a primeira Copa Brasil de Futsal Down de 5 a 9 de dezembro agora. Isso aqui. Que legal. Não, inclusive estão dizendo aqui que estão contando com um vídeo seu. Estão agradecendo a você e o Romário, o pessoal de Ribeirão Preto. Ah, legal. Não, pode contar mesmo. A gente está aí para ajudar. Eu acho que é muito legal esse apoio. O que a gente puder fazer para ajudar, né, é muito legal, né? E a gente tem uma história no futebol brasileiro, vários jogadores, e tem muitos que fazem muitas coisas, têm ajudado, né? E pode contar comigo, estaria à disposição. Ô, Ricardo Rocha, você tem quantos filhos? Eu tenho 4, eu tenho 2 do primeiro casamento, que é Rafael e Ricardinho, né? Ricardo, filho, né, que sou maior, e tenho 2 agora, que é João Marcelo e Pedro Lucas. O Ricardinho joga bola? Ele jogou, ele chegou a jogar, Milton, em alguns clubes. Ele teve um problema seríssimo de joelho, teve que parar aos 28 anos, 27 anos, mas ele jogou no Juventude, ele começou no Red Bull, né? Logo quando o Red Bull iniciou no Brasil, ele subiu, né, da quarta para a terceira, da terceira para a segunda com o Red Bull, depois foi jogar no Juventude Caxias do Sul e foi jogar fora do país, e aí teve um problema de joelho seríssimo em Malta, ele foi jogar o campeonato em Malta e teve que parar há 4 anos atrás. Mas todo filho de craque não vai pra frente, você já viu? Djalminha foi, tá? Ah, sim, é um caso raro, porque o Djalma Dias foi um becaço, e o Djalminha ainda foi melhor ainda do que o pai. E Alexandre Torres também, mas sabe o que é, Milton? Eu acho que o peso maior, ele tá quando o filho ele escolhe a posição do pai, porque Djalminha, ele é um meio, o pai era zagueiro, então não tem uma cobrança em cima dele com a mesma posição. Meu filho foi jogar de zagueiro, o Alexandre teve um momento que começaram a colocar, eu converso com o Alexandre algumas vezes, e ele teve uma pressão enorme no início, que colocavam ele como lateral direito, né? Então ele teve essa pressão em relação ao pai, mas depois foi jogar de zagueiro, e aí as coisas ficaram mais tranquilas. Mas quando você joga em função, na mesma posição do teu pai, a cobrança é enorme. Mas são notas e craques e posições. O Djalma Dias, que era só Djalma, veio pro Palmeiras, virou Djalma Dias, porque tinha um lateral direito aqui chamado Djalma Santos, que era um pouquinho importante. Então ele virou Djalma Dias. No América era só Djalma, Ari, Jorge e Djalma, Luiz Santos, Samara e Ivan, Calazans, João Carlos, Antoninho, Corentinho e Nilo. Então é o seguinte, o Djalma Dias foi um back nota 8,5. O Djalminha foi um meio atacante nota 9. Agora, o Alexandre, o Carlos Alberto foi nota 1.000. Não, claro. Pelé da lateral direita. E na área também, espetacular. Agora, o Alexandre Torres foi nota 4, viu? Não, foi não. O Alexandre foi um dos maiores zagueiros que eu joguei. O Alexandre era, que eu fiz dupla, eu sempre computo isso. Não, o Alexandre jogou muito como quarto zagueiro, para mim um dos melhores zagueiros. Jogou comigo, tinha uma técnica de colocação, mas é diferente, a posição do pai era outra. Não, o pai para mim foi o maior lateral direito do mundo. Tem jogadores, meus, que eu não gosto muito quando se faz seleção. Vamos fazer a seleção de todos os tempos. Eu acho que a gente teve tantos craques na vida, não nos clubes onde passou. É claro que sempre se faz essa seleção. Tem alguns na minha, nunca vão entrar, né? Carlos Alberto Torres é um dele, Pelé é um dele, que estão acima de muitas coisas. Então eu acho que não é seleção, às vezes, eu fico meio reticente para fazer uma seleção, porque eu acho que o Brasil tem um celeiro de jogadores espetaculares,
alguns que eu nem vi, mas eu particularmente acho que nada vai existir igual a Pelé. Ah, também. Primeiro Pelé, segundo ninguém, terceiro ninguém, quarto ninguém, quinto ninguém, sexto Maradona. Depois de sétimo pra cima vem um monte de jogador bom aí. Mas o Ademir da Guia, pra mim, jogou Michael Cruyff. Mas o Ademir da Guia não esqueceu de avisar, Ricardo Rocha. Mas o Ademir da Guia, ele não gosta de falar muito, ele é quieto. Eu fiquei sabendo que uma vez ele foi se candidatar a vereador, ele estava numa festa e falaram: Ademir, vamos falar aí pra turma que você vai ser candidato a vereador. Ele falou assim: não fala não, que dá um azar. O cara, pô, se eu não falar, como é que a turma vai saber, Ademir, que vai ser vereador? Então, Ademir é esse cara tranquilo, quietão, mas Ademir é um dos maiores jogadores, esse eu vi jogar também. Então, é como eu te falei, Milton, você tem uma boa memória, você sabe que o Brasil, você parte para Minas, você parte para o Sul, Falcão. Hoje, quando a gente fala desse segundo volante que sai para jogar, que tem categoria, Falcão fazia isso há anos. E para mim foi o maior de todos. Agora, você sabe que o cachorro é sempre a imagem do dono, né? Você sabe como é que late o cachorro do Ademir da Guia? Como? Au. É muito suco de maracujá. Quando ele tá bravo, o cachorro do Ademir da Guia, ele faz au. Entendeu? Ei, Ademir da Guia, que gênio esquecido. Que gênio. Você tá falando de jogadores espetaculares. Você tem uma boa memória, você acompanha. Você fala que a gente tem história. Eu sempre digo, eu tenho história, Vampeta tem história. Muita gente tem história, agora igual a você, meu, tem não, você é uma enciclopédia e eu acompanho você muito e tudo, você sabe disso. Eu tenho te acompanhado e você é um cara muito importante para nós que fomos aí jogadores e agora estamos comentando, então eu tenho um carinho enorme por você, a gente se conhece há muitos anos. Ô Ricardo, você não viu jogar, rapaz, faltou um Valdemar de Brito na minha vida. Eu fui um misto de Beckenbauer, Newton Santos. Ô Ricardo Rocha, como todo moleque, eu tentei jogar, mas eu era ruim demais. Milton, eu vou te falar, Deus dá farinha e tira o saco, ele não dá farinha e o saco, então você não deu as duas coisas. Você tá bom do jeito que faz, bola não existe. Você não tem característica com nenhum de quem jogou futebol. Nossa, mas tentei. Tem até uma foto, uma só, de back central, mas um horror. Escuta aqui, falando da seleção, eu sou um pouco exagerado. A seleção brasileira, pra mim, digamos que o Brasil fosse jogar amanhã contra a seleção, o primeiro jogo é com quem? Suíça. Contra a Suíça. Vai ganhar 2-0 esse jogo. Se o jogo fosse amanhã, a minha seleção é a seguinte: Arthur do Grêmio. Primeiro eu ponho o Arthur, depois eu ponho um tal Neymar. E os outros 9, qualquer um serve. Esse Arthur é o melhor jogador do Brasil, ô Ricardo Rocha? Milton, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o Arthur bem. O Arthur, quando começou a aparecer há 6 meses atrás, há 7 meses, eu tive uma palavra de agradecimento do empresário dele, que eu vi jogar esse jogador há 6 meses, e eu fiz um comentário sobre ele. Eu estava vendo ali um dos maiores jogadores que eu vi jogar no futebol brasileiro na sua função. E isso aconteceu com o tempo, com o passar do tempo, esse jogador sendo titular para o Renato Gaúcho. Eu acho que é muito cedo, meu. Tem uma coisa que chama experiência de Copa do Mundo. E eu sei que experiência você pega jogando. Você sabe por que a gente perdeu em 2014? Todo mundo fala de Felipão, de muitas coisas. Não, acho que todo mundo teve culpa. Não foi uma pessoa só. Eu acho injusto quando os jogadores, Felipão, comissão técnica, todos, é um pacote só. Agora, o Brasil tinha poucos jogadores com experiência de Copa do Mundo. O Brasil sofreu muito, e você sabe disso, que a desgraça de 66 foi o título de 70. Muitos jogadores estavam de 66 em 70. A desgraça de 90 foi em 94. A desgraça de 98 foi o sucesso de 2002. Então, nós tivemos uma Copa em sucesso. A maior tragédia para nós foi o 7-1 do futebol mundial, eu acho. Mas eu acho que você tem que mesclar. O Arthur é um jogador jovem que teve pouca chance na seleção brasileira. Uma Copa do Mundo, eu joguei 2, é difícil, mas concordo com você. Se você mesclar juventude com experiência, isso vai ajudar. Agora, ele precisa mais de cancha, ele já teve na Libertadores, mas ele precisa um pouco mais de jogo dentro da seleção brasileira. Faltam 2 jogos só até chegar à Copa, é muito pouco, mas eu acho esse jogador extraordinário. E ele não vai jogar em Abu Dhabi. O Barcelona já quer contratá-lo. Ele acabou se machucando nesse jogo lá em Lanús. Olha aqui, mas sobre seleção, ontem eu conversei um tempão com o Roque Júnior. Numa dessas coincidências agradáveis da vida, ele com a esposa, os filhos, 3 filhos. Ele é um cara cerebral, educado, quieto. Primeiro ele fica meio ressabiado, sabe? O jornalista vai chegando, ele fica meio ressabiado. Mas depois soltou. E ele falou sobre a Copa 2014 exatamente o que você está falando, viu?
O Brasil perdeu pela inexperiência. Milton, se você pegar, se eu não me engano, nós tínhamos 3 jogadores que disputavam a Copa do Mundo e 3 que disputaram, mas não jogaram, ficaram no banco. Amigo, tem que ter cascudo. Jogar a Copa do Mundo quando toca o hino. E outra coisa, a primeira fase, eu acho que a gente brasileiro, Milton, é claro que eu sei que você sabe disso, você às vezes faz tom de brincadeira para puxar o torcedor, mas eu vou falar como ex-jogador. A gente tomou de 7-1 e parece que a gente não perdeu de 7-1. Quando a Alemanha perde em 2006 a Copa do Mundo, dentro de casa, eles falaram, gente, tem alguma coisa errada, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer um trabalho. E fizeram um trabalho até vir um título em 2014. A gente perdeu de 7-1 e eu vi algumas declarações, o grupo é fraco. Gente, a gente não tem humildade nenhuma, às vezes é assim. Não é que é fraco, Milton. O grupo é um grupo bom, tá? O grupo é um grupo bom para o Brasil ir crescendo pouco a pouco. E esse grupo não é o mais forte, não é, mas é um grupo bom. Um grupo bom. Primeiro que tem um treinador que está estreando em Copa do Mundo, que é o Tite. Então isso é bom para ele também. O crescimento dele vem com os jogos da primeira fase. E depois, Milton, aí você vai lembrar, a gente jogou contra a Argentina quando a gente saiu com um gol de Canija, em 90. Se você pegar aquele jogo, foi o melhor jogo da seleção brasileira. O Brasil simplesmente ele massacrou a Argentina. 3 bolas na trave, jogamos muito bem, mas perdemos de 1-0. Viemos para casa, fomos massacrados. No melhor jogo que o Brasil fez na Copa do Mundo. Então, depois da primeira fase, o mata-mata, amigo, você pode jogar bem. E eu, conversando com o Tite, eu falei, Tite, você não jogou com o time titular, mas você jogou com o time da Argentina agora, quando o Brasil perdeu no amistoso de 1-0, e o Brasil simplesmente massacrou a Argentina. Só que eles foram lá em uma jogada, fizeram 1-0, ganharam o jogo. Então, amigo, tem que estar preparadíssimo. O mata-mata, você tem 2 chances, tem que meter as 2. É outra competição. Então, quando se fala em Copa do Mundo, Milton, você precisa ter muito cuidado. E a experiência, ela é fundamental. Por isso que esses garotos que tomaram 7-1, que tiveram no grupo, eles vão ser de suma importância para a seleção brasileira. E para o Tite. O termômetro do Tite são esses jogadores. Daniel Alves, Marcelo, Neymar, né? Tem muitos jogadores, tem 6, 7, 8, que foram à Copa do Mundo em 2014. Então, eles vão ser fundamental para que esse grupo cresça e vá em busca desse título. E outra coisa, não tem humildade não. O Brasil é favorito, sempre vai ser. Brasil, Argentina, Itália não, França, Espanha, a própria Alemanha, a Bélgica que vem aí, né, que nunca ganhou, mas eu sempre digo, a Espanha também nunca tinha ganho, até um dia que ganhou e teve o gostinho de ganhar uma Copa do Mundo. Então, a gente tem que estar com o pé no chão para essa Copa do Mundo. Ricardo Rocha, é impressionante como é que você vê futebol igualzinho o Roque Júnior. Repito, numa coincidência geográfica, ontem estive com ele, minha família, parte dela e também a família inteira dele, e falamos a respeito de 2014, quando ele era um dos observadores da seleção brasileira do Filipão, que gosta muito dele. E você falou que falta cancha, claro, ao Arthur. E ele me falou o seguinte ontem, o Roque Júnior, o que aconteceu naquele 7-1, faltou eliminatória. O time não tinha feito eliminatória. Eles entraram 0 bala numa competição mundial, entendeu? Então a eliminatória de Copa do Mundo faz muita falta para um jogo, para uma seleção, para os jogadores, quando da Copa em si. Exatamente, faltou isso mesmo, é verdade. Eu penso também, eu vi, quando a gente perdeu a Copa do Mundo, já em 2014 eu falei, faltou isso, faltou essa eliminatória. Por quê? Porque a eliminatória é diferente. Milton, você imagina quantos amistosos a gente fez? Brasil e Colômbia, Estados Unidos. Brasil e não sei quem, Suíça. Brasil e Argentina, na Austrália. Milton, o cara não jogou na Argentina. Ele não sofreu pressão nenhuma, é 0. O cara não jogou na Colômbia. A eliminatória te dá isso, essa pressão. E Tite teve isso como treinador. Esses jogadores que tiveram na Copa e não tiveram eliminatória, eles cresceram dentro de uma eliminatória. Então você chega cascudo, você chega forte. Então faltou mesmo. O Brasil não perdeu. É mentira. É mentira. Estamos arrumando desculpa de esquema. É claro que houve várias coisas. O esquema pode ter sido errado, muita coisa, mas o time sentiu, por mais que você tinha 2 pessoas experientes, que era o próprio Filipão, o Parreira e o Roque Júnior, mas o jogador, ele tem que ter essa experiência de Copa do Mundo. Ele tem que ter essa experiência de eliminatórias. E isso o Brasil não teve. E isso foi o grande problema da seleção brasileira em 2014.
Olha, Ricardo Rocha, você é um excelente comentarista, nota 8. Você foi um zagueiro mais ou menos. Você até quebrou o galho, mas você não foi nenhum Darinta. Você não conseguiu ser Darinta, entendeu? Agora é o seguinte, para contar história, ninguém conta melhor que o senhor. Escolha a melhor história, por favor. Tem muitas histórias. Todo mundo sabe, a do Kawasaki ela é fantástica, né? Porque na final da Copa do Mundo. Né? Mas eu contei uma muito boa agora, que foi a do Zamorano, né? A do Zamorano, quando eu fui para o Real Madrid, eu conheci Zamorano no dia e a gente começou a bater um papo e eu fiquei sabendo que ele ia dormir no mesmo quarto. A gente tá fazendo a pré-temporada, eu e ele, né? E eu fui dormir. No Real Madrid, né? No Real Madrid. Aí eu fui dormir, entrei, ele entrou, a gente bateu papo, tarde da noite, ele cansado, pré-temporada, e eu dormi. Quando eu tô deitando, 2 horas da manhã, eu acordo, não, eu vejo uma pessoa na minha frente, ele olhando para mim, de frente para mim. Parado, aquele escuro, eu vendo aquele vulto para mim, olhando para mim, né, parado, eu falei, caramba, esse rapaz vai dar o bote. Esse menino, ele faz barra Copacabana, barra, ele vai, mas volta de ré. E olhando, fiquei preparado, eu digo, vou dar uma porrada nesse cara. Eu parei de lampião, né, eu digo, vou me armar aqui. Ele ficou me olhando, Milton, assim, uns 2 minutinhos, olhava para mim, eu digo, ih, caramba. Aí eu até brinquei nesse rapaz, é um carrinho de 1,99. Se apertar um pouquinho, ele solta a rodinha. Aí, Milton, o que é que acontece? Ele vai embora. Ele ficou olhando para mim, parado, 2 minutos, foi embora e eu esperando, né? Eu digo, caramba. Aí ele bate a perna lá em algum lugar, ele, ai, e vai pra cama. No outro dia eu acordo, eu digo, pô, fiquei meio assustado. Aí quando eu acordei, ele já não estava no quarto. Aí eu desci, eu falei, Ivan, eu queria falar uma coisa contigo. Ele, fala, Ricardo, ele é uma pessoa espetacular, Ivan, né, minha amiga até hoje, Zamorano. E eu digo, Ivan, abre o jogo, eu não tenho problema nenhum com preconceito. Eu queria falar contigo um negócio. Pô, tu ficou me olhando 2 horas da manhã, com aquele olhinho murcho, eu pensei que tu... Porra, ó, eu sou um cara aberto, eu não sou do jogo, mas, pô, não tem problema nenhum. Eu respeito. Aí ele falou, pô, Ricardo, eu queria te falar, velho. Eu sou sonâmbulo, porra. Eu não te falei, mas, porra. Falei, mas Ivan, tu botou um olhinho tão mortinho pra mim que eu não sabia que aquilo era sonambulismo. Então essa história foi muito legal, que eu conto pra ele até hoje, ele morre de ir. E ela existiu mesmo no Real Madrid. Melhor é você contando, cara. Agora, e lá na Golden Gate, na Califórnia, na Copa 94, o que você foi arrumar com o Branco? Prender o Branco por tua culpa? Não. Aquela ali é o seguinte, eu e Branco, a gente estava em Los Gatos e São Francisco era a 70 quilômetros de Los Gatos. A gente alugou um carro e Branco falou, tu vai dirigindo e eu vou pro mapa aqui, que alguma coisinha de inglês eu digo, não, Branco, vai você dirigindo e eu vou pro mapa. Só que a gente não sabia falar inglês, nem eu e nem Branco, só Mineral Water, Ice Cream, Pelé, que todo mundo conhecia, Hot Dog, sabia falar inglês. Pegamos o carro e fomos embora, né? Aí eu digo, pô, Bruno, tô vendo negócio de Avenue e Avenue. Ele, pô, você é muito burro, Avenue e Avenida, pô. Então já começou errado na saída, né? Vambora, né? Aí chegamos em São Francisco com várias entradas. Ele, pô, entra pra esquerda, pra direita. Eu fiquei nervoso. Falei, pô, acho que é pra direita. A gente entrou. Tava 8 mil carros vindo e eu e ele indo. Eu falei, Branco, tem alguma coisa errada. Ou a gente tá certo, ou 8 mil carros tá errado. Pô, ele deu ré, Milton, rápido, desesperado. Mas nisso, eu não sei, você que vive muito nos Estados Unidos, onde é que se escondem esses policiais, Milton? Porque eles chegam muito rápido. Invisíveis e de óculos escuros, tudo grandão. Milton, exatamente. Então, parou aquele carro aí, 94, aquele carro grandão atrás da gente. Milton, foi menos de 30 segundos, foi a gente parar o carro, respirar e o cara atrás. Aquela sirene, aí desce aquele cara de 2 metros, né, aqueles caras gordão americano, fordaltão, né, parado. Aí Branco disse, vai lá. Falei, meu Deus do céu, eu digo, Branco, não sei falar inglês, vai lá, pô, dá um jeito. Aí eu fui lá. Aí o cara xingou, né, meu, daquele jeito eu não sei. Não, a história é a seguinte, o Branco, aqui no Rancho Português, na Vila dos Bandeirantes, ele contou essa história, até publiquei na Placar, que os guardas botaram vocês dois com as mãos no capô, igual bandido. Depois? Mesmo. Não, mas Milton, foi depois. Mas aí você, com o teu belo inglês, você falava pra eles, pô, seu guarda, ele é o Branco, chuta forte pra burro, é o Branco, camisa 6. Não, mas nem só não, Milton.
Mas não teve história, ele é mentiroso, porque ele não conta a verdade, ele me mandou sozinho, depois que ele ficou com o capuz. Ah lá, com os caras olhando a gente. Ele mandou eu descer, e o cara xingado, falava inglês, e eu olhava pra ele olhava pra mim. Aí ele xingando lá, eu falava, please, você só sabia falar please, né? Eu, please. Aí ele xingava, eu, please. Ele não aguentou mais tanto o please que eu falei, né? Aí eu, Josh Moment, isso aí eu sabia, né? Josh Moment, aí voltei branco, não tem jeito não. Aí a gente desceu, aí os caras examinaram a gente, todinho. Mas sobe outro, que a gente brasileira sabe, né? A gente é safo nas coisas, né? E eu descobri, eu digo, Branco, a gente tem um card, a gente tem um... Deixa eu mostrar, eu falei, please, mais uma vez, 8.500 please, eu falei o último please, peguei o card e fui lá dentro e mostrei a ele. Milton, ele ficou apaixonado. A primeira coisa que ele falou, Milton, Pelé, soccer, Brasil. Primeira coisa, Pelé salvou a gente, Milton. E ele mostrou e falou, Pelé, soccer, Brasil. Aí, Milton, aí eu já peguei, que a gente brincava com o Branco, eu já me apontei pra ele, please, Mr. White, que é branco, né? Meti um Mr. White. Enfim, o cara ficou apaixonado por nós, o cara levou a gente até o hotel, o cara deu, mas o Pelé, a palavra Pelé é uma palavra mágica nos Estados Unidos. E foi incrível, e salvou a gente mesmo. Mas foi desesperador. Agora, e o Zamorano, então, você achou que ele... Porra, meu... Falei, esse rapaz é carrinho de 99. Se botar um pouquinho o dedinho, ele solta a rodinha. Ficou olhando pra mim, 2 minutos parado, eu e ele. Ele não falava nada. Como é que é a história de Copacabana? Ele faz barra Copacabana, Copacabana barra. Ele vai, mas volta. Não é circular, não. Ele vai de frente, volta de ré. Aí chega em Copacabana e ele diz, posso ir até o Leme mais um pouquinho de ré? Ele não queria... Ele queria ir mais... Agora, você é um grande pernambucano, viveu em Campinas, em Madrid e tal. Você tem casa em Recife, mas você não sai do Rio, né? Não, é porque eu fiz minha vida aqui. Eu saí em Recife em 85. Na realidade, eu tenho um carinho enorme pelo Rio de Janeiro. E outra coisa, eu amo, sou apaixonado por São Paulo. É porque as consequências, na época, eu fiquei, joguei, parei, fui fazendo minha vida aqui. Mas eu também tenho um carinho enorme por São Paulo. São Paulo também, eu joguei em São Paulo, estive no Santos, fiz uma vida ótima. Um dos clubes que eu mais joguei na minha vida foi o Guarani de Campinas, onde eu respeito o mundo, onde eu tenho um carinho enorme. Mas assim, depois quando terminei de jogar no Flamengo em 98, é isso aí mais ou menos, 99, aí eu parei e fiquei aqui direto no Rio de Janeiro. E lá em Campinas é célebre a amizade, né, o carinho que o Brasil de Oliveira tinha por você e vice-versa. Vocês estavam sempre os dois juntos, né? 24 horas, né? Não, 24 horas não. O Brasil era um repórter muito conhecido em Campinas. E ele gostava dos jogadores do Guarani, da Ponte, ele tinha um carinho, né? A gente até brincava, né? Os brasiletes, né? Mas eu não fazia parte dos brasiletes não, viu? O Neto fazia. Fazia. Neto era o número 1. Neto era o número 1. Neto, Alceu... Oscar. Não, Oscar nem sei. Júlio César um pouquinho. Olha aí que, mas o Brasil de Oliveira foi o maior jornalista do interior do futebol do Brasil, que é hoje o Edivaldo Tits, a partir da cidade de Piracicaba ali, São Pedro, esses caras apaixonados pelo futebol do interior, até o site Futebol Interior também, os caras sabem tudo do interior de São Paulo, é muito jogador do passado, que hoje é técnico e tal, uma coisa bonita, né? Muito. Você também faz parte dessa, né, Milton? Você sabe disso. Você também conhece muito futebol mundial brasileiro, isso é muito importante. Eu sou muito teu admirador por uma coisa, Milton, eu acho que o jogador de futebol, a vida passa e segue, né? E tem muita gente que fica fora um pouco da imprensa, e às vezes, quando a gente fazia alguns eventos de futebol, algumas coisas, esses jogadores eram resgatados, muitos deles às vezes vinham um pouco depressivos. Então, quando você mostra isso, não deixe isso não, Milton. Você é um dos poucos que fazem isso, que resgata esse lado do ex-jogador. Não deixe não, porque você está fazendo um bem enorme a esses jogadores. Como é bom você ser lembrado, como é bom você falar, como você fala bem, no teu jeito brincalhão. E não deixa não, velho. Mantenha isso, porque isso é uma coisa fundamental para o atleta. Eu sempre digo, o atleta ele passa, mas a vida segue. E o atleta, ele se fala de 2 mortes, né? Quando ele para e depois da morte mesmo, né? E realmente, se ele não tiver... Hoje mais não, que o jogador está um pouco, né? Busca outras posições dentro fora e dentro do futebol, do esporte, mas antigamente não tinha muito isso. E quando você lembra, a gente se emociona muito. Tem muitos jogadores que você fala, uma vez você falou do Edu Bala, eu joguei com o Edu Bala no Santa Cruz, né?
o Edu Bala, eu joguei com muita gente na minha época, eu iniciei nos anos 80, joguei com o Jaime, fiz dupla de zaga com o Jaime hoje, que está no Flamengo, tanta gente boa, e isso é muito bom, esse resgate ao ex-atleta. Ô, Ricardo Rocha, sabe o Pio, ponto esquerda, Osmar Alberto Volpi, jogou no Santa Cruz também. O Pio é um professor da USP ou da PUC, aposentado lá na cidade de Araraquara. Hoje ele é jogador de bocha. Ele está em 72 anos. Ele me mandou uma placa, porque eu fiz a minha vida no rádio, na televisão, na publicidade, graças ao futebol. E por isso que eu falo dos meus velhos. A coisa que eu mais gosto na minha vida é futebol, é o jogador velho. Então, eu mantenho um site só para cultuar a memória do futebol brasileiro. É uma gratidão que eu tenho. Então é o seguinte, ele me mandou uma placa, o Pio, escrito assim: enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, não morreremos. Tem preço um negócio desse? Não precisa mais nada na vida. Não tem não. Eu estou te falando que eu sou um ex-jogador, eu trabalho, né? Eu sou comentarista, mas assim, tem muitos que estão fora do mercado e quando você lembra, você não sabe o resgate que você faz, a alegria, não só, Milton, mas também a família, o ego. Os filhos nunca viram jogar às vezes, ou os netos possivelmente nunca viram jogar esse jogador. E Pio é um desses jogadores que fez nome em Recife. Pio jogou no Santa Cruz, no ponto esquerdo, jogava muito bem, é ídolo em Recife. Então isso que você faz, você não sabe o carinho. É como eu te falo, muitas vezes se falam muito, porque o jogador não tem dinheiro, o jogador antigamente não é dinheiro só, a vida não é só isso, Milton. A vida não é só dinheiro, a vida é uma palavra de conforto, a vida é uma amizade. Então isso é tão bom, isso que você faz é maravilhoso, esse resgate ao ex-atleta. Por isso que eu elogio, como o Pio te elogiou, você não sabe o que você está fazendo para essa gente, para a família desses jogadores. Né? Quando você fala nesses jogadores, às vezes muitas pessoas não acreditam, mas esse cara jogou, esse cara não jogou. Então você conta, né, no teu jeito, brincalhão, mas com realidade, o que foi esse atleta. E muita gente não sabe, né? Então, a memória, né, quando você... O mal do Brasil, às vezes, é que você... eu acho que, se não me engano, eu estive no Chile, no estádio, se você me recordar agora, no estádio do Chile Centenário, tem assim, um povo sem memória é um povo, alguma coisa assim, né? Como quem diz, resgate a memória do teu povo. Um povo feliz. Quem vira as costas pro seu passado não tem futuro. Não, mas é alguma coisa resgatando, né? Então eu achei aquilo tão legal, porque você faz isso muito bem. E não deixe de fazer isso. Você é um dos poucos, e eu acho, para falar muito assim do ex-atleta, é só você é o número 1. Obrigado. Então você está fazendo isso com carinho, e eu, como ex-atleta, agradeço. Hoje, é claro, as pessoas me conhecem na rua, tudo, porque eu sou um jornalista, todo mundo sabe que eu sou um ex-jogador, mas se você pegar uma geração agora, não vai saber quase nada de Ricardo. Olha aqui, o Guilherme Simati, que sabe tudo, ele vai dar a frase certa aí. Vamos lá, Simati. Primeiro, um abraço ao Ricardo Rocha, conversei com ele algumas vezes e sou fanzaço. Milton, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, a frase é a seguinte: um povo sem memória é um povo sem futuro. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Guilherme. É isso aí. Eu acho essa frase que me marcou muito quando eu li aquilo, há uns anos atrás, né? Eu tive agora uma Copa América que houve, né? Um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, vamos resgatar isso, a memória. Por que o Brasil, Wilton? O Brasil é pentacampeão por quê? Porque existiu 58, porque existiu 62, porque existiu 70, que para nós é a maior seleção de todos os tempos. Por que existiu 90 e por que existiu 2002? Então, tudo tem uma história, tudo tem um começo. E você faz como ninguém muito bem isso. Tá legal. E ontem, depois de um evento escolar, cultural, musical e teatral, numa escola aqui na Grande São Paulo, tive o prazer de conviver minutos com os filhos, esposas do Roque Júnior e também do Ricardo Oliveira. O Celso Portioli do SBT também estava com seus filhos lá, também estudam na mesma escola, e eu fui lá para o Rancho 53 da Castelo Branco, um restaurante delicioso. Aí eu fui lavar a mão e veio um senhor de 81 anos, chamado Gigê. Um senhor, 81 anos, eu sou de Cerquilho e eu tô no teu site, eu tô na página do Geraldo Picolé, jogou no Vasco também, no Palmeiras, São Bento, Sorocaba, o doutor Geraldo Camargo era delegado de polícia, trabalhamos juntos lá no DECAP, na Ferreira de Araújo, em Pinheiros, e ele pegou e falou, fala de mim, me mostra na televisão e tal. O senhor Gigê, eu confesso que não, ele jogou apenas no interior, mas agora eu tirei foto dele atual, vou ver na manhã a página do Geraldo Picolé para fazer um antes e depois dele. Quer dizer, ontem num restaurante, um senhor de Cerquilho,
veio me falar isso. Agora, o Ricardo Rocha, me diga uma coisa, Ricardo Rocha, quer dizer que você virou jornalista mesmo definitivamente, né? Você não quer mais saber de ser técnico? Não, técnico não. Eu recebo de vez em quando algumas propostas, mas não, técnico não. Talvez um dia eu poderia trabalhar como um diretor de futebol, alguma coisa relacionada. Eu gosto muito do contato no dia a dia, né, de grupo, de trabalhar em grupo. Acho isso muito legal. Acho que o futebol, você ganha com o grupo. É uma experiência, mais uma vez, né? Sempre é o grupo, mas mais uma vez saiu o Corinthians campeão brasileiro, né? Então, você lembra do Dedeu, ponta direita lá da tua Recife? Tem uma história do Dedeu maravilhosa. Tem muita mentira no futebol, mas essa também é verdadeira. O Dedeu, numa sexta-feira, ele pegou um táxi e falou, vamos lá pro hotel tal, onde estava concentrado o Náutico. E foram. Aí meia hora, 40 minutos tal, chegou. Aí o motorista falou, R$80. Mas, moço, 80 é muito, eu só tenho 40. Não, é 80. Não, então foi o seguinte, se eu fico esperando aqui, eu vou lá em cima, eu vou pedir lá pro meu técnico, lá pro diretor, moço, não, você não vai sair do carro, não, depois você vai entrar nesse hotelzão aí, você não vai voltar nunca mais, tem que ter os 80, eu quero os 80. E outra que eu sou do esporte, eu não gosto do Náutico, eu quero os 80. Aí o Dedeu falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a corrida, lá em casa, onde você me pegou. Aí quando der 40, eu desço e você continua andando. Não, mas essa é demais, essa é maravilhosa. Fantástico. Ele deve ser economista hoje lá em Recife. A criatividade que esses jogadores tinham, né, Milton? É impressionante, né? Então eu acho muito legal, você aprende muito com essas histórias. São essas pessoas que são folclóricas, mas que ajuda muito ao futebol brasileiro e ajuda até hoje. Né? Vamos voltar lá em casa, quando a gente volta, zero aí o coisa aí, quando der 40 eu desço e eu te pago os 40 só. Sensacional, viu? E vou a pé até o hotel. Mas o Denilson tem dessas também, viu? Denilson tem história demais, Denilson é impressionante. Não, você viu o domingo passado que ele falou? F-O-I, fui. Mas Denilson, assim, Denilson é muito legal, Denilson tem muita história. E é como eu te falo, né, Milton? Eu acho que você foi um cara que foi crescendo na tua profissão, mas você sempre ajudando, né? Sempre digo, né? O próprio Neto, o Denilson, e muita gente que você ajuda, é muito legal. Né? E eles têm história também, tem o mérito deles no trabalho dele, mas sempre na vida você precisa de pessoas que te ajudem, né? Que te posicionem. Quantas pessoas boas não tem que poderiam estar na televisão? Né? E às vezes não tem uma oportunidade. Então você tem a oportunidade e você tem que aproveitar. E eles aproveitaram muito bem. E eu vejo o carinho enorme que eles têm por você, tanto o Denilson como o Neto, e muitos, né? Eu acho muito legal isso, né? Esse reconhecimento, né, do carinho, né? Às vezes não é só na tua profissão, na minha, em outras também. Às vezes muitas pessoas desempregadas, né, precisam de uma ajuda, de uma mão e conseguem, né? E eles são muito reconhecidos a tudo. Eu tenho conversado de vez em quando com ele o que você fez por ele. Então, né, isso é muito bom, isso é muito bom. Acho que, como eu te falei, não só a tua história, né? Como eu sei da história do Galvão, que ajudou muita gente aqui na Globo, né? Eu mesmo quando fui à Globo, o Mário Jorge, né, que era repórter, que hoje trabalha com a gente na Sport TV também, me ajudou, foi ele que me levou para a Sport TV. Então, a gente também tem que ter esse carinho, né? E você faz parte, nós que somos jogadores, desse carinho, essa oportunidade que você deu a tanto a Neto como a Denilson, como as outros também que estão hoje aí na imprensa. E para terminar, você falou do Galvão Bueno, sexta-feira eu estava fora, eu estava em evento, estava em Curitiba e estava rolando aqui em São Paulo a entrega do troféu Ford CESP. Aí o meu diretor, rapaz maravilhoso aí de eventos e também esportivos e futebolísticos e também de automotivos, o Marcos Micheletti, ele foi ao Esporte Clube Sírio, onde rolou a entrega do troféu. Vários colegas aqui da Rádio Bandeirantes ganharam, como o querido Cláudio Zaidan, que é invencível, e aí o Marcos Micheletti passou o telefone para o Galvão Bueno, e ficamos conversando. Eu em Curitiba, ele aqui no Sírio, em São Paulo, e marcamos encontro até em Nova York, que ele vai para Abu Dhabi, na volta ele vai para Nova York. Enfim, ele é um cara muito patrulhado, né? Porque fala que ele é isso, que ele é aquilo. Se ele não fosse o que ele é, ele não seria hoje o titular de tudo na Rede Globo, entendeu? É que o pessoal gosta. E muitas vezes o Luciano Vale, o maior de todos, também era assim. O Brasil perdia a Copa do Mundo, Luciano é pé frio. O Brasil perde a Copa do Mundo, Galvão Bueno é pé frio. Não tem negócio de pé frio. Não tem. Futebol é bola na rede e seja o que Deus quiser. E quem joga não são vocês, são jogadores, né? Agora, o Ricardo Rocha, para terminar, né? Eu quero o hino do Guarani, por favor, de fundo, Ricardo Moreira Garcia. Eu queria que você mandasse uma mensagem
Porque o Guarani agora tem um lateral esquerdo chamado Salomão, que joga mais do que Marcelo, mais do que Roberto Carlos, mais do que Nilton Santos, entendeu? Mais do que Rudi Krul. Sabe por quê? Ele nasceu em Muzambinho. Ele é da roça lá do São Bartolomeu e tal, e ele é da roça, mas é de Muzambinho. Eu não conheço o rapaz ainda, outro dia pela Rádio Muzambinho entrevistei o rapaz, mas ele é um Nilton Santos melhorado, apesar que eu nunca vi perto. Então eu queria que você mandasse um abraço pro Mundo Bugrino, que quase caiu pra 3ª divisão, por favor. Bem, na realidade a mensagem que eu digo é de organização, né, de trabalho. Milton, eu trabalhei num clube onde todos os times do futebol brasileiro iam buscar jogadores, clubes considerados grandes, era Guarani e Ponte Preta na época. E o Guarani houve uma queda enorme, falta de organização, de gestão. Continue com essa gestão, eu acho que o Guarani está no caminho certo, quase que cai esse ano, mas saiu de uma situação, né, que poderia ter caído, se manteve na 1ª divisão. A única palavra que eu digo é gestão, trabalho, né, e essa torcida é maravilhosa. Eu tive um carinho enorme por todos eles. Vejam quantos jogadores Guarani Ponte fez ao longo desses anos, ao longo de tantos campeonatos. O Guarani, né, de Careca, Zenon, todo ídolo, né, a Neneca, Ricardo Rocha, Djalminha, Luizão, quantos jogadores foram revelados, porque jogadores foram novos. O próprio Djalminha saiu muito novo do Flamengo, mas a carreira dele foi feita no Guarani. Então a gente espera realmente que seja uma gestão forte, e o Guarani merece voltar à 1ª divisão. O grande exemplo do Guarani sempre foi colocar jogadores na seleção, ter jogadores de alto nível, e a gente espera que o Guarani volte, principalmente agora com o lateral esquerdo agora de Muzambinho. Como é o nome dele? Samuel? Chama Gustavo Salomão. É melhor que o Nilton Santos, melhor do que o Roberto Carlos. Exatamente. Então, se Deus quiser, Gustavo vai ajudar nesse novo ano, ou esse ano que vem aí, 2018. Espero que o Guarani possa ir à 1ª divisão. Voltar à 1ª divisão. Aqui no meu celular Quantum, eu vou dizer uma coisa pra você. Roberto Diogo, lá de Campinas. Não existe coisa mais linda desse mundo do que o carinho que nós temos por você, Milton Neves, porque ele é filho do Diogo, ex-lateral do Guarani, que faleceu ano passado, ou esse ano. O Luiz, você não falou que ele jogou no Santos em 93, Roberto Diogo de novo, mandando um abraço pra você, Kleber Estevan, Edson Edinho Teodoro lá da Nikon, Kleber Estevan, Ayrton Gontov, a frase é para lembrar dos mortos e torturados no estádio do Chile. O Ayrton Gontov, diga aí que eu fui o primeiro a falar do Arthur em 94, que era melhor do que o Iniesta. O Edson Cabral, mandando um abraço também pra você. Mas nada ganha da Golden Gate 94 com o navegador Ricardo Rocha do lado do preso motorista branco. Seu guarda, esse é o White. O White, Mr. White, camisa 6, chuta muito. E o guarda não entendeu nada. Mas aí você arrumou a figurinha e mostrou pra ele. Mostrei o cardzinho bonitinho, Ricardo Rocha perfilado com o velho Mr. White. Quando ele viu, ele meteu o Pelé só, que é Brasil, vamos embora com tudo. Demos a volta olímpica e o que fica é a história. Sensacional. Ricardo Rocha, muito obrigado, uma boa viagem pra você. Tô sempre te vendo aí na televisão, você é um cara maravilhoso, todo mundo te ama. Campinas parou pra te escutar. Obrigado, Milton. Um abraço a todos vocês, é um prazer falar com você e com toda a rapaziada. Obrigado por tudo.